Olá Brasil, olá você aí de casa, estou aqui com um cenário improvisado, mudei de casa, o som aqui não deve estar muito bom, mas estou fazendo o que dá. E eu queria muito falar de Mank com vocês, que é o filme do David Fincher que tá sendo o mais indicado nas premiações, no Critics, no Globo de Ouro e até no Oscar. Então hoje eu vou trazer algumas curiosidades, explicar alguns personagens importantes do filme que, olha gente, até eu que entendo de história do cinema um pouco, tenho algumas dificuldades, assim, alguns personagens que apareciam, eu falava assim, gente, mas... Então vou falar um pouco de Mank hoje, a gente tá indo aí na campanha a 1 milhão de inscritos, então se você não é inscrito, se inscreve que me ajuda muito e indica pros seus amigos também. Então bora lá. Mank é mais ou menos uma biografia do Herman J. Mankiewicz, que é roteirista, que foi roteirista de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Cidadão Kane, de 41. O filme alterna momentos dele escrevendo o roteiro de Cidadão Kane, até conversando com Orson Welles, que foi o diretor e o cabeça, né, de Cidadão Kane, mas também vai mostrando momentos do Mankiewicz, cujo apelido é Mank, né, ele transitando aí em Hollywood. Então, assim, aquele próprio filme Oscar bait é de Hollywood, falando de Hollywood, a pura nata da metalinguagem que o pessoal lá ama. E olha que doido, no Globo de Ouro foram 6 indicações que Mank levou, no Critics' Choice foram 12 indicações, no Globo de Ouro não levou nada, e no Critics só levou um prêmio, que foi direção de arte, que é Production Design. E agora no Oscar o filme tá indicado em 10 categorias, que são melhor filme, melhor diretor, ator principal, atriz coadjuvante, trilha sonora, som, fotografia, direção de arte, figurino e cabelo e maquiagem. Então, assim, tá super reconhecido, mas na temporada de premiações só, tipo, ganha indicação e não leva nada. Será que no Oscar não vai levar nada? Eu achei, assim, pessoalmente, eu achei que o filme é muito piada interna, sabe aquela coisa de foi muito feito pra quem entende aquilo ali? Porque eu mesma, como eu disse, que manjo de história do cinema, às vezes eu ficava perdida em algumas questões, quem era quem, por que esse cara tá falando isso? Tem toda a questão política também, né, que envolve aquela galera. Então eu senti que o filme, às vezes, se confunde entre umas coisas que talvez não precisasse. Tanto que é por isso que, na minha opinião, o filme não tá indicado aqui a roteiro, né? Porque a história em si não acho que é o grande, né, trunfo desse filme. Mas uma coisa que chamou muito a atenção em Mank foi a fotografia. O filme já foi gravado direto em preto e branco, não tem versão colorida, eles não gravaram colorido e mudaram digitalmente. O filme foi gravado com uma câmera RED, só que com um sensor que já é preto e branco. É o Ilium 8K monocromático. Então é um sensor que coloca na câmera e aí ela já grava preto e branco. E aí eles usaram várias técnicas legais pro filme ficar muito parecido com o Cidadão Kane. Então várias técnicas com lentes, com o foco, que uma coisa que em Cidadão Kane tem bastante é que a frente da imagem tá focada e atrás também. E eles gravaram uma coisa muito legal que se chama Day for Night. Ou seja, eles filmaram de dia, por isso chama Day for Night, é dia por noite, né? Eles filmaram uma coisa de dia pra fingir que era à noite. E por que isso? Porque, primeiro, que é um pouco mais fácil iluminar uma cena de dia e fingir que é à noite, porque tem mais luz natural, né? Eles gravaram essa cena externa. E também porque é mais barato, né? Você não tem que contratar um monte de equipamentos, não sei o quê. É um truque, né? Que é muito usado no cinema. Então tem uma cena que é até um pouco longa, assim, que o Mank e a Marion passeiam, assim, caminhando e trocam uma ideia. Essa cena se passa à noite, né? Numa festa, mas se você olhar bem, se você prestar atenção, dá pra sacar que ela foi filmada de dia. O David Fincher e o diretor de fotografia, o Eric Messersmith, eles queriam mostrar bastante os detalhes da propriedade riquíssima, majestosa, perfeita que eles estavam. E à noite, realmente, isso ia ser muito complicado de iluminar. Então eles usaram o Day for Night, que em português é Noite Americana, inclusive tem um filme francês do Truffaut que se chama Noite Americana. Então eles usaram alguns efeitos, alguns contrastes de sombra, alguns jeitinhos de filmar pra ficar parecendo que era noite. Inclusive, eles colocaram umas lentes de contato especiais nos atores, pra que eles não ficassem com aquele olho, sabe quando o sol bate muito, você fica meio assim? Pra a expressão deles ficar natural. E depois, digitalmente, eles colocaram alguns efeitinhos a mais pra ficar mais perfeitinho, né, que tá aparecendo à noite. Por exemplo, eles colocaram um pouco mais de brilho no rosto dos atores. Então, assim, além disso, eles usam vários closes, aquela coisa de escurecer a cena e depois volta.
tudo isso é assim, Cidadão Kane, é igual. Eu fiquei muito, olha, isso é muito igual Cidadão Kane e tal, então é bem legal pra você ficar viajando. Tem até marcas de filme, sabe? Algumas sujeirinhas, tem aquela bolinha que aparece assim, que antigamente era quando o rolo do filme colava um rolo no outro e aí dava uma piscadinha assim de uma bolinha. Então eu reparei que algumas vezes isso rola no filme, que é pra dar essa sensação que o filme realmente foi filmado com película, que é uma coisa antiga, mas é tudo fake. Além da fotografia, uma outra coisa que deu uma carinha muito legal pro filme, no caso, deu um som, né, uma sensação legal pro filme, foi a trilha sonora. O Trent Reznor e o Atticus Ross, eles já fizeram várias trilhas dos filmes do David Fincher. Só que geralmente eles fazem trilhas que são mais eletrônicas, né, com mais sintetizadores e tal. E aqui eles tiveram que trazer uma vibe dos anos 30, né, uma vibe mais antiguinha. A sensação dos instrumentos é diferente. E aí eles compuseram 87 músicas, mas só 52 foram pra trilha real oficial do filme. Depois eles publicaram, né, uma versão estendida pra quem quisesse ouvir e tal. E por que, né, que são tantas? Parece um pouco exagerado, porque as trilhas daquela época eram curtas. Então eles fizeram as trilhas curtinhas também pra replicar a sensação de filmes antigos, filmes daquela época. E o roteiro, eu falei pra vocês que eu não acho que é o grande trunfo do filme, mas ele tem uma questão muito especial. Ele foi escrito pelo pai do David Fincher, o Jack Fincher, que já é falecido. Ele fez uma apuração muito extensa sobre a época, ele leu muitos livros sobre Cidadão Kane. E um texto muito importante para a pesquisa dele foi um ensaio publicado em 71 por uma crítica de cinema, a Pauline Kael, que escrevia para o The New Yorker. O texto se chama Raising Kane, que é tipo criando, né, o Kane. E o texto fala muito da verdadeira autoria do filme. E ela fala nesse ensaio bastante como o roteiro tem muita inspiração na vida real do Mank, né, do Mankiewicz, que na época não ficou muito claro que o roteiro de Cidadão Kane era do Mankiewicz, né? Ficou aquela coisa meio nebulosa. Por quê? Porque muita gente achava que o Orson Welles tinha feito tudo do filme. Como ele atuou, produziu, dirigiu, todo mundo achava, ele também escreveu roteiro, né? Aquela coisa. Ele faz tudo, ele é perfeito. Inclusive, muita gente não dá o devido valor ao fotógrafo que trabalhou em Cidadão Kane junto com ele, que deu vida às ideias malucas que o Orson Welles tinha. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre Cidadão Kane, que eu amo, posso ficar dias falando. E aí, o Jack Fincher morreu em 2003, e aí o David e o produtor do filme, agora, né, do Mank, o Eric Roth, eles mexeram muito pouco no roteiro só pra fazer as alterações necessárias pra poder filmar, tanto que nos créditos do roteiro de Mank tá escrito Jack Fincher, não tem o David, não tem mais ninguém. E uma coisa que eles mudaram no filme é que o Jack tinha escrito de uma forma que o Orson Welles, o criador de Cidadão Kane e tal, ele era como um vilão, ele era visto de uma forma bem negativa. Então eles acabaram até tirando muitas cenas que o Orson Welles aparecia pra evitar essa visão um pouco maniqueísta demais, né? Ele era horrível. Porque o filme não abordava tanto as complexidades dessa relação. Enfim, o filme não era sobre isso. E por quê? O David Fincher, ele falou em uma entrevista que essa disputa de quem era o dono de Cidadão Kane não era o que interessava pra ele nesse filme, especificamente. Que ele queria, na verdade, fazer um filme sobre um cara que topou escrever um filme sem ganhar o crédito, né? Que foi o caso do Mank. Ele falou, não, eu escrevo, beleza, não precisa pôr meu nome, não. Eu tô de boa, eu quero o dinheiro e ir embora. Então, o Fincher queria abordar isso, né? Essa coisa do ego, né? De você, talvez, retirar o ego numa indústria ali que era tão sobre isso, né, que é Hollywood. E é óbvio que as atuações, né, a Amanda Seyfried tá incrível, o Gary Oldman, não preciso nem falar, que ele é perfeito. Então, assim, o filme tem suas qualidades, eu acho que o filme não é o melhor filme que vai ganhar o Oscar, mas eu acho que ele poderia ganhar alguns prêmios, sim, que realmente tem muita qualidade e tem essa coisa que Hollywood ama, né? Mas vamos lá, já que estamos falando de Hollywood, vamos falar um pouco desses personagens, vamos ver se todo mundo aí, se vocês reconheceram quem são todos eles, então vamos lá. Primeiramente o Orson Welles, que eu acho que é um dos mais conhecidos, ele é o diretor de Cidadão Kane. E o John Houseman, que é um cara que fica aparecendo ali toda hora indo cobrar o Mank pra terminar o roteiro e tal, ele era o produtor de Cidadão Kane. E na vida real isso realmente aconteceu. O Orson Welles pediu pro Houseman ficar meio de babá do Mank pra ver se ele tava rendendo, se tava escrevendo o roteiro, pra ele parar de beber. E realmente rolou isso. Quem viu Cidadão Kane vai lembrar dele, só que em Cidadão Kane ele tá com um nome fictício. A gente tá falando do William Randolph Hearst. E ele era um dos homens
homens mais poderosos não só de Hollywood como dos Estados Unidos. Ele era dono de um conglomerado de mídias chamado Hearst Communications e, inclusive, por isso ele influenciava muito a política da época também. Só que em Cidadão Kane a gente tem um personagem que foi inspirado nesse cara, que é o Charles Foster Kane. O protagonista de Cidadão Kane, interpretado pelo próprio Orson Welles, é baseado nesse cara da vida real. E aí o que rolou na vida real é que realmente o Hearst sabia de Cidadão Kane. Ele tentou impedir o filme, como a gente vê em Mank, fez até campanha contra o filme, mas eu acho que isso funcionou contra ele, né? Causou mais o interesse das pessoas de assistirem. E aí depois, até quando compararam o Hearst com o personagem do Cidadão Kane, o Orson Welles falou: Não, mas o Hearst nasceu rico. O Kane não nasceu rico, ele foi criado por um banco, né? Então não é o mesmo personagem. só que a gente sabe que era assim. Aí vamos pra Marion Davies, que é interpretada no filme pela Amanda Seyfried, e ela é uma atriz da Era de Ouro de Hollywood, que era uma das grandes atrizes dessa época. Ela passou a maior parte da carreira dela na MGM e depois foi pra Warner. Se você quiser ver um vídeo sobre o nascimento de Hollywood e como esses estúdios todos foram criados, tem um vídeo aqui no canal já sobre isso, que faz parte da minha série sobre história do cinema. Então eu tenho que dar desde os Irmãos Lumière até o nascimento de Hollywood. Tô chegando, tem todas as vanguardas, então eu tô continuando a fazer esses vídeos, então vai lá pra assistir, se você quiser saber de onde veio a Warner e o que aconteceu. E o que acontece é que na vida real, a Marion realmente foi amante do Hearst. E em Cidadão Kane, ficou essa coisa, tem uma personagem que é amante do Charles Foster Kane, e muita gente achava que ela era inspirada na Marion Davies. Inclusive, tem gente que diz que a representação dessa personagem em Cidadão Kane, que é uma representação um pouco negativa, assim, muita gente diz que foi um dos motivos porque o Hearst queria tanto boicotar o filme, que o filme não saísse, que era pra proteger ela. E uma curiosidade aqui pra vocês é que a Marion morreu em 1961 e ela escreveu na biografia dela que ela nunca assistiu a Cidadão Kane. Um outro personagem que não aparece tanto no filme, mas foi fundamental nessa época, é o Louis B. Mayer, que foi cofundador da MGM. Ele era amigo do Hearst, do dono do conglomerado, e um dos líderes da opinião ali da indústria. Inclusive, foi dele a ideia de criar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que depois criou o Oscar. Então é isso, coloca aí se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram de Mank, ou agora sabendo um pouco mais, você vai ver com outros olhos, ou já viu, já tá bom. Enfim, coloca aí nos comentários e coloca aí também suas apostas pro Oscar. Tem vídeo aqui no canal sobre os indicados, se vocês quiserem ver também. Um beijo, tchau!